Bom, trazendo mais informações para vocês, sou Rio Gley Fagundes, Canal Brasil Notícias. Hoje é dia 21 de agosto de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Vamos lá? Governo avalia pagar por mais um mês auxílio emergencial. Bom, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Eu leio, por que o governo não paga até o final do ano? Bom, poderia pagar? Poderia. Não vai? Não. Por quê? Explico para você já a razão. Escrito aqui, vamos à matéria. Informações dão conta de que o governo Bolsonaro estuda estender o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600 por mais um mês, ao menos. Ainda há a possibilidade de liberar outras prestações do benefício, só que com valor menor, de R$ 200. E o Gley, que queda drástica é essa? Calma aí. Ou R$ 300, e para isso o presidente Jair Bolsonaro editaria uma nova medida provisória, MP, neste mês. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu também a possibilidade de prorrogar o auxílio, segundo Guedes, com moderação e sem furar o teto de gastos. Bom, tá aqui a matéria, gente. Presta atenção aqui, eu vou explicar para vocês o porquê essa situação toda aqui do auxílio. Vejam só. O Bolsonaro poderia estender mais um pouquinho? Poderia, né? No valor de R$ 600? Poderia. Por que ele não faz? Gente, qual foi o nosso pior problema no momento? As ações dos governadores e as ações dos prefeitos dos prefeitos municipais. Vejam só, se hoje o auxílio emergencial vai ser encerrado agora, agradeça a eles. Por quê? Porque eles fecharam a economia. Vejam só, se naquele período que nós estávamos lá atrás, quando foi em 21 de março que resolveram trancafiar todo mundo, eles tivessem seguido a orientação que o presidente Bolsonaro queria, que era fazer aquele isolamento vertical, parte trabalha, parte fica em casa, mesmo diminuindo a jornada de trabalho e tudo, o que ia acontecer? O dinheiro investido para ajudar os trabalhadores, as pessoas que estavam trabalhando, o dinheiro investido para ajudar na questão da manutenção das empresas, para o trabalhador não perder o emprego, para as empresas não falirem, para o auxílio emergencial para as pessoas que precisam, né? Teria sido um investimento menor, ou seja, teriam pessoas trabalhando, né? Isso faria com que algumas pessoas não precisassem do auxílio emergencial, já que estariam trabalhando, seriam valores que estariam guardados, né? E que poderiam estar hoje sendo pagos às pessoas que estão realmente precisando, né? Como governadores e prefeitos resolveram fechar toda a cidade, todo o estado, eles brecaram a economia. Nós passamos praticamente 5 meses só tirando dinheiro do governo sem repor nada, absolutamente nada. Ou seja, o presidente Bolsonaro deu forneceu esse auxílio emergencial e o dinheiro foi acabando. A gente não tinha a economia, nem que fosse minimamente, girando para abastecer, mesmo que fosse aos poucos, os cofres públicos. Está compreendendo mais ou menos? O que aconteceu com isso? Chegamos ao limite. Agora o comércio começa a voltar. Só que tem um problema. O que o comércio começa hoje a arrecadar de impostos só vai servir lá, só vai ter efeito lá na frente. Agora, se eles tivessem seguido o critério do presidente Bolsonaro naquela época, ainda que agora fosse necessário fechar tudo, porém o governo teria, de uma certa maneira, tempo para se abastecer, tempo para criar ali uma porta de escape e, nesse momento que nós estamos agora, poderia esticar um pouco mais, prolongar um pouco mais o auxílio emergencial. Um erro que foi cometido, gente, e aí que está o grande problema, porque isso foi feito visando as eleições, não pensem que foi outra coisa. Eles fecharam naquela época o país, né? No momento em que eles poderiam deixar o país aberto,
ou pelo menos parcialmente funcionando. A ideia era trazer até agora o mês de julho e agosto e depois dar corda, soltar, começando a soltar, por quê? Porque vem as eleições. Você vê que interessante, coincidentemente, nos meses que correspondem à eleição, o Brasil vai voltar. Ó, setembro praticamente, o Brasil quase todo vai estar liberado. Então o erro foi esse, eles fecharam ali com tudo, o governo não tinha se preparado, mas mesmo assim o governo forneceu o recurso. Só que quando chegou agora, eles começam a liberar, mas em alguns lugares do Brasil é inverno, é frio, vai ter que permanecer fechado. Ou seja, esticaram demais, não vão ter como manter, o presidente agora não tem como manter o auxílio emergencial, porque não houve um equilíbrio. O que poderia ter sido feito? O norte aqui, que é o nosso Nordeste, por exemplo, nós estávamos no começo do inverno. Poderia ter fechado somente o Nordeste, Sul e Sudeste poderia estar trabalhando mais à vontade. Quando o Nordeste fosse... Porque vocês sabem que o clima no Brasil não é igual. Um lado é verão, o outro é inverno. Pegava a parte que era inverno, fechava um pouquinho. Apertava um pouquinho, deixava o outro lado equilibrado. Não, fecharam foi tudo. Porque aí ia dar para fazer um equilíbrio. Agora o Nordeste, que a gente está entrando no verão, abriria as portas. É um período que o coronavírus, no verão, ele não tem força, né? Não tem ímpeto. É tanto que aqui no Nordeste nós tivemos casos poucos. Né? Graças a Deus, porque até o nosso inverno é um inverno de verão. Não tem frio aqui no Nordeste. Até no inverno aqui a gente é calor. Né? Então agora nós estaríamos o quê? O Nordeste agora estaria voltando ao normal, enquanto o Sul e o Sudeste ali estaria fechando, mas como o Sul e o Sudeste passou o período de verão deles aberto, vamos supor assim, né? O Norte e o Nordeste, como o Sul e o Sudeste passou esse período deles aberto, ao se fecharem lá e ao se abrir aqui, nós tínhamos recursos angariados do Sul e Sudeste ainda. Aí o Nordeste ia abrir e ia ser o Nordeste que ia render esses recursos em contrapartida. Não sei se vocês estão entendendo, equilibrar a balança. Isso faria com que nós pudéssemos continuar com o auxílio emergencial. Por quê? Porque enquanto um lado do Brasil fechou, o outro estava mantendo-se. O outro que estava mantendo fecha, o que estava fechado se abre, passa a substituir o outro. Ou seja, você teria um equilíbrio fiscal ali. Né? Mas não, resolveram fechar tudo de uma maneira que a fonte só foi secando, não foi entrando. E infelizmente, agradeço aos governadores e prefeitos, porque é graças a eles que a economia travou no Brasil. Quando o presidente Bolsonaro disse que tinha que se preocupar tanto com a economia quanto com a saúde, é porque ele sabia que lá na frente isso aqui ia acontecer. Agora, eles vão abrir agora, preste atenção, por que eles não fizeram isso? Porque, infelizmente, para eles, a eleição para prefeito e vereador ou qualquer outra, não é como as estações do ano, que num lado do Brasil é um e no outro do lado do Brasil é outra. Não. As eleições é por igual. Então eles precisavam o quê? Fazer com que todo mundo estivesse nas ruas novamente. Então, o meu ponto de vista nessa questão do isolamento é que eles trabalharam para a eleição, né? Enfim, e aí eles vão usar agora essa tática de dizer que o presidente Bolsonaro não quer pagar o auxílio emergencial para vocês votarem, aquela coisa toda. Só que avalie, pessoal, pare e pense. Você é dono da sua casa, você ajuda a sua esposa ajuda a esposa ajuda o marido. Vocês sabem que muitas vezes, em crise, vocês têm que apertar a boca do saco. E às vezes vocês têm que cortar certos gastos, certas mordomias. Não estou dizendo que o auxílio é uma mordomia, mas vamos para vocês entenderem. Né? E é esse o momento agora que o presidente precisa equilibrar isso aqui, porque senão o Brasil quebra. Ou ele vai estourar o teto de gastos, o que gera o impeachment contra o presidente. Pra vocês terem uma ideia, gente, a coisa tá tão séria que até Rodrigo Maia, eu fiquei abismado, até Rodrigo Maia concordou com o presidente. Até o Rodrigo Maia concordou com o presidente, que seria algo que não dava para continuar. Mas aí o que vai acontecer? Eles estão estudando para prorrogar um pouquinho mais,
né? O benefício, mais um mês. E, se possível, cair para 200 e 300 reais. Aí você vai falar assim, poxa, Guli, mas aí eu soube, eu não sei se isso vai acontecer, gente, mas, por exemplo, eu soube que o pessoal do Bolsa Família que recebia 400 reais antes vai passar a receber também o mesmo valor de 300 ou 200 reais. Aí, pessoal, a gente tem que avaliar o seguinte, antes da gente criticar o presidente, o presidente agora vai derrubar até eu ganhava 400 antes desse negócio, agora eu vou ganhar 200 ou 300 reais, vou ganhar menos. Só que você tem que avaliar o seguinte, que nessa situação, não só tem você que precisa. Antes dessa crise do auxílio emergencial, nós tínhamos, não sei se era 12 milhões ou era 14 milhões de pessoas no Bolsa Família. Não estou lembrado mais ou menos, é um valor perto disso aqui. 12 a 14 milhões de pessoas no Bolsa Família. Quando viemos a essa crise, esse montante de pessoas passou para 60 milhões de pessoas. Preste atenção. Então o que acontece? O governo vai tentar equilibrar as contas para todo mundo pagar. Porque não adianta ele pagar. Por exemplo, ele vai pagar o auxílio emergencial até 2021, até janeiro de 2021, supor. Mas aí se ele voltar a pagar o valor que era antes do Bolsa Família para pessoas que tinham 400, 500 reais, ele vai acabar tendo dificuldade de pagar para outra pessoa. Então o que excedia ao valor do que ao valor que vai ser estabelecido? Por exemplo, você ganhava 400, o governo vai dar 300 reais, ou seja, você vai perder 100 reais, só que esses seus 100 reais vai para outra pessoa. Então eu acho que é um momento que nós devemos entender que o nosso próximo também precisa. Tava 200, pior, gente, pior, são as pessoas que não tinham o benefício antes de você, antes de outra pessoa, e agora vão passar a ter. Tá certo que todo mundo vai fazer um sacrifíciozinho, mas ninguém vai ficar sem. É isso que a gente tem que avaliar. Vai cair para 200, vai cair para 300, beleza. Mas eu vou continuar recebendo alguma coisa e outra pessoa que não recebia também vai, né? Agora, tem o plano da Renda Brasil, que é depois que essa crise acalmar, aí vai ser equilibrada as coisas, vai ser reformulado novamente para que as pessoas voltem a ter a sua renda de uma forma mais ampla, melhor, né? Mas do jeito que as coisas estão, não dá para voltar a pagar o Bolsa Família como era antes, sem recuperar a economia. E ao mesmo tempo, o presidente também não pode desamparar de uma forma, de uma vez só, as pessoas que hoje estão lá no auxílio emergencial, que antes não tinham nada. Tem gente que não tinha Bolsa Família, tem gente que não tinha absolutamente nada. Né? Então não vamos ser egoístas nesse momento, vamos avaliar a situação, ver que o presidente está procurando atender todo mundo. Ele nem quer tirar de quem já tinha, e quer poder manter para quem não tinha. Para isso ele vai ter que equilibrar as contas. Vai ter que equilibrar as contas. Se os governadores e prefeitos não tivessem fechado o nosso comércio, talvez a coisa fosse um pouco melhor e mais diferente. Né? Então, eu acho que é mais ou menos, a gente tem que entender um pouquinho o que está acontecendo. Vão usar isso contra o presidente? Cara, vão usar isso contra o presidente. Vão sem pena. Agora, você só se deixa se iludir se você quiser. Né? O presidente tem feito o possível e o impossível, né? Para poder as coisas andarem nos eixos, atender todo mundo, né? Então, gente, lembre-se, o Bolsa Família tinha em torno de 12 a 14 milhões. Hoje o auxílio tem 60 milhões mais ou menos de pessoas alcançadas. Aumentou a despesa. Pessoas que nunca foram alcançadas pelos Bolsa Família, agora foram. Então, eu acho que melhor a gente, sabe, aprender a dividir um pouquinho nessa crise. Não vamos ser egoístas nesse momento, né? E assim a gente passa todo mundo junto por esse momento, por essa crise, e o Brasil chega onde precisa chegar. Canal Brasil Notícias, daqui a pouco a gente volta. Pode ser que o próximo mês, se Deus quiser, ainda tenha 600 reais. Dali pra frente, vamos esperar para ver como é que vai ficar, tá bom? Canal, tô indo, fui.